Bíblia para a Igreja. O Sermão do Monte, com Heber Campos Jr. Olá, amada Igreja de Cristo Jesus. Eu rogo ao Senhor que te dê graça neste dia e te ajude a entender melhor as Escrituras. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, que é uma passagem que Mateus colocou nos capítulos 5, 6 e 7 do seu Evangelho. E nós vamos começar a estudar agora a famosa oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou a orar. No registro lá de Lucas, capítulo 11, ele diz que os discípulos chegaram para ele e perguntaram e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Então Jesus lhes dá um modelo de oração. A gente vai falar desse modelo hoje. Eu quero que você acompanhe a leitura que eu vou fazer do capítulo 6 de Mateus, dos versos 9 a 15. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu disse que os discípulos chegaram para Jesus e pediram para ele, como mestre, lhes ensinar como orar. E Jesus atende o pedido deles. É assim que Lucas registra esse momento. Pois bem, Mateus colocou essa oração, modelo de Jesus, dentro do Sermão do Monte para contrastar como não se deve orar, né? Contrastar com a maneira errada de orar. Então, dos versos 5 a 8 de Mateus 6, ele ensinou como não se deve fazê-lo e apresentando um contraponto, e agora ele traz um modelo. E como é importante a gente imitar certos modelos, não para replicá-los somente, mas para eles seguirem ou servirem de norte para aquilo que a gente faz. O que eu quero dizer é que o Pai Nosso não deveria ser somente recitado. A gente precisa de um esqueleto para as nossas orações e ele serve como um bom esqueleto para as nossas orações. O Pai Nosso é um modelo de oração, tanto na maneira como a gente adora o Senhor, como também nas nossas petições. E é isso que eu quero levar você a meditar neste dia. Então, primeiro, esse modelo revela uma série de coisas lindas que a oração nos ensina sobre o nosso relacionamento com Deus. Olha quanta coisa é dita aqui nessa oração. Diz que nós temos um relacionamento de filiação com Deus, porque Ele é Pai nosso. Diz que nós temos uma relação de adoração com Deus, porque o nome dele tem que ser santificado. Diz que nós temos uma relação de submissão a Deus, porque a gente pede que o reino dele venha. Uma relação de obediência, porque a gente quer que a vontade dele seja feita na terra. Uma relação de provisão, a gente pede para ele o pão nosso. Uma relação de salvação, a gente suplica que ele nos perdoe as dívidas. E uma relação de proteção, a gente pede que ele não nos deixe cair em tentação. Olha quantas coisas o Senhor é para o seu povo. Só essa oração revela uma série de relacionamentos. E eu quero que você veja essa riqueza de relacionamentos para que você corrija algumas ênfases que você e eu temos. Todos nós nos sentimos um pouquinho mais inclinados a algumas características do Senhor e às vezes negligenciamos outras. A oração de Jesus mostra uma gama enorme e bela de relacionamentos que nós temos com o nosso Senhor. A oração ela tem 3 partes. Ela tem uma primeira frase de adoração, ela tem também várias petições e ela tem uma conclusão. E eu estou dando essa estrutura para ajudar você a entender como ela também ensina como orar. Porque primeiro a gente reconhece quem é o Senhor, a adoração. Depois a gente exalta o nome dele, as 3 primeiras petições tratam da glória de Deus. E as últimas 3 tratam das nossas necessidades. Por isso que é santificado o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Depois é que vem o pão nosso,
perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação. Percebe que a mudança de pronome revela que primeiro a gente se preocupa com a glória do Senhor e então com as nossas necessidades. O que que isso é? Em que isso treina o nosso coração? O programa divino sempre é prioridade. Mas isso não significa que a gente não deva se preocupar com as nossas necessidades. Por quê? Porque suprir as nossas necessidades é parte do programa divino. Suprir as nossas necessidades é parte do plano de Deus. Então a gente se preocupa com a glória de Deus e ao mesmo tempo, quando nós suplicamos pelas nossas coisas, Deus fala assim, pois bem, essa é a minha glória e eu irei atendê-los. Então Jesus está ensinando muito acerca do espírito com o qual nós nos achegamos ao Senhor na hora de orar. A oração ela é feita ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Eu faço questão de destacar isso porque a oração que Jesus nos ensinou, ela traz aqui algo muito precioso sobre a participação do Deus Trino nesse ato. Ela nos ensina que ela é dirigida ao Pai. Mas é claro que ao longo do Novo Testamento a gente aprende que nós só podemos nos achegar ao Pai por causa do acesso dado pelo Filho. E também o que fica muito claro é que o Espírito é que nos move a orar como convém. Então, dirija suas orações ao Pai, mas saiba que as outras duas pessoas da Trindade não estão desconectadas do momento de oração. Você está orando e o tempo todo se relacionando com o Deus Trino, porque você só se achega ao Pai pelo Filho e no poder do Espírito. Então, oração envolve nosso contato próximo com esse Deus Trino tão glorioso. Agora, quando eu falo do Deus Trino, eu quero aqui destacar o cuidado de Jesus de falar de duas características complementares desse Deus tão sublime. Porque ele é próximo ao mesmo tempo que ele é muito distinto de nós. Ele é Pai nosso. Veja a proximidade. Mas ele está nos céus, diferente de você. Esse contraste é revelador de uma intimidade e temor que devem andar juntos. Eu quero que você entenda que quando a gente fala com o Senhor, Ele nos dá acesso para falar com Ele como se nós estivéssemos falando com o nosso Pai aqui na Terra. Como se estivéssemos falando com um amigo próximo. Deus não nos priva de intimidade com Ele, mas essa intimidade ela é moldada, modulada pelo nosso temor. A gente não pode se esquecer que a gente está falando com o Altíssimo, aquele que está nos céus. Então a sua intimidade não pode ser desconectada do seu temor. Inclusive, o salmista muito apropriadamente diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Olha que bonito. Você só pode ter intimidade com o Pai quando você reconhece que você está falando com o Deus que está nos céus. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Tem um outro aspecto aqui que eu quero levar você a ponderar e refletir no dia de hoje, que é o aspecto comunitário da oração. Jesus não ensinou um modelo de oração individualista. Ele poderia ter falado, meu Pai que está nos céus, e ensinado uma oração para cada discípulo fazer sozinho, mas ele ensinou uma oração comunitária, você já percebeu? É uma oração que é dirigida a Deus na primeira pessoa do plural. Pai nosso que estás nos céus, não é? Que torna a oração um ato não só da minha intimidade com Deus no quarto, em que eu falo com Ele, mas do aspecto familiar que me une a você e une você aos que estão na sua igreja. A ideia é que quando a gente ora, a gente deveria orar não só sozinho, mas a gente deveria orar junto, porque oração nos une como filhos suplicantes ao Pai provedor. Isso é muito importante. Oração conecta cada um de nós. E é por isso que quando a gente ora, a gente deveria se preocupar com a necessidade alheia. Por exemplo, de onde a gente tira a ideia de oração intercessória? Ela está presente em todo o Novo Testamento. Mas quando Jesus ensina o princípio comunitário da oração, ele está nos ensinando a nos preocupar com necessidades dos outros, não só nossas. Percebe? Jesus já está dando o princípio aqui. É por isso que o apóstolo Paulo vai orar pelas igrejas para quem ele escreve. É por isso que a gente vê outros fiéis orando uns pelos outros.
Porque Jesus ensinou o princípio comunitário de oração. Oração é conversa familiar. É de irmãos falando com o Pai em prol de outros irmãos. Não se esqueça disso. É uma oração comunitária. Como filhos, devemos honrar os interesses do Pai e orar pelas necessidades dos nossos irmãos. Eu espero que você separe tempo hoje para orar ao Senhor e levantar súplicas a Ele. Lembrando que você tem intimidade com Ele, mas isso não deve envolver um desrespeito. Pelo contrário, você tem uma intimidade modulada pelo seu temor. E você tem uma preocupação familiar de falar com aquele que é próximo seu, em favor daqueles que são próximos a você. Suplique pelos seus irmãos em Cristo. Ore em favor deles, para que o Pai te atenda.